muita alegria que mais uma vez estamos aqui para o Evangelho do Dia. Pedimos a você que vá dando o seu like, compartilhando, ativando o sininho. E se você não assinou o nosso canal, assine o nosso canal. Só assim poderemos evangelizar mais pessoas. O Evangelho de hoje está em Mateus 14, de 22 a 33. Naquele tempo, logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele se despedia da multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e, chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes na nossa vida, caminhamos com Jesus, acreditamos em Jesus, confiamos em Jesus, oramos muito, fazemos vigília, participamos de missa, caminhamos no nosso dia a dia com tudo que a fé nos favorece, com todos os sinais, com todas as substâncias que a palavra de Deus traz para nós, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos conduzir, para mostrar sinais e dizer assim: sim, eu estou contigo, meu filho e minha filha. Somente que não nos dedicamos completamente, não acreditamos ainda com o vigor da fé de nos lançarmos nos braços do Pai. Muitas vezes a nossa fé é vacilante. Ora, Pedro já era um discípulo. Pedro já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Pedro já não era mais uma pessoa desconhecida ao poder de Deus na vida de Jesus. Pedro já sabia todas essas coisas. Mas ainda quando foi chacoalhado pelos ventos fortes, ele vacilou. Mesmo diante de Jesus, mesmo Jesus estando ali à frente dele, mesmo Jesus sobre as águas, e ele havia caminhado também com Jesus nas águas. E de repente ele vacilou. E de repente ele deixou de acreditar. E de repente, qual foi esse de repente? Que ele ia afundando. Senhor, salva-me! Porque a fé ainda estava em Pedro. A coragem ainda estava em Pedro. A determinação ainda estava em Pedro. E Jesus ainda disse: homem de pouca fé, por que você desistiu? Por que você teve medo? Amados irmãos e irmãs, essa mensagem de hoje do Evangelho, para mim, para você, para todos nós, ela é aquela palavra que nos põe à prova que a nossa fé não deve ser vacilante. A nossa fé deve ser uma fé: eu creio, ponto final. Eu vou, ponto final. Eu creio que Jesus é o
o Salvador e Ele cuida de mim. Esta convicção, ela não pode ser vacilante. Eu peço algo a Jesus. Creio que Ele é quem pode fazer todas as coisas. E eu vou duvidar. Se eu duvidar, eu vou afundar como Pedro. Pedro, que é a rocha firme, que mais na frente Jesus vai instituir sobre ele a nossa igreja. Ali ele era água. Ele estava na água e vacilou. Contudo, Jesus segura na mão, mesmo que sejamos vacilantes na fé, na coragem, na vontade, na determinação. Mesmo que sejamos vacilantes, Jesus está pronto para segurar na nossa mão. Pronto para nos fortalecer, para dizer, não tenha medo, eu estou aqui com você. Amados irmãos e irmãs, hoje Jesus quer dizer para você, não importa o vendaval, não importa os ventos fortes, não importa tudo o que aconteça, eu estou com você, eu seguro na sua mão e eu peço para vir ao meu encontro. Porque tudo que Jesus quer de você, meu amado irmão e irmã, é que vá ao encontro dele, é que conheça-o, que se faça íntimo, que tenha amizade com Jesus, que tenha conhecimento, que busque nele tudo o que ele tem para lhe ensinar, para lhe fortalecer, para lhe presentear. E como há certeza que mesmo que vacilemos, como Pedro vacilou na água, ele ainda segura na nossa mão, ainda bota tranquilo dentro do barco, ainda faz cessar todos os ventos fortes e contrários. E ainda diz que nós somos os edificadores da igreja do Senhor. Porque ele instituiu sobre Pedro a igreja e nos convoca a ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, aquele que caminha ao lado de Jesus sem medo, sem vacilar, sem titubear, sem se fragilizar diante de qualquer circunstância. Segura na mão de Jesus, firme, segura na mão de Jesus. Qual é a turbulência da tua vida hoje? Qual é a dificuldade da tua vida hoje? Qual é o medo, os ventos fortes, os vendavais, as tempestades? Segura na mão de Jesus agora. Pai Santo, querido e amado, Jesus poderoso e precioso, vem sobre nós agora neste dia, nesta hora, e nos faz forte, firme, confiante que Tu estás segurando na nossa mão e nos transformando numa pessoa de uma fé fortalecida. Restaura, Jesus, todo o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vida. E faz, Senhor, com que alcancemos diante de Ti toda a graça necessária para vencer todas as tempestades, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as enfermidades, qualquer situação pela qual hoje é a sua situação. É hoje que Jesus segura na tua mão e te faz vencer todo o mal. Por tudo isso, já glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor. Eu creio e tomo posse da graça que nessa hora Deus institui na tua vida, segurando na tua mão como segurou na mão de Pedro. Sejamos fortalecidos na fé e firmes com Jesus no nosso barco, acalmando toda a tempestade, todos os ventos fortes e contrários e tudo aquilo que nos faz ser frágeis na fé. Hoje, Jesus te fortalece e revigora a tua fé e a tua esperança. Porque Jesus, Ele acalmou tudo e está cuidando de você, segurando na tua mão. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja. Beijo no coração, paz e adoração.